Oi, pessoal. Oi, Bel. Oi, pessoal. Cadê? Bel? Bel? Oi, Por boa aqui? Oi, oi. Oi, noite. pessoal. Boa noite. Hoje a gente está se reunindo aqui mais uma vez para falar sobre vibração, né, Bel? Isso, sobre vibração. Vou colocar uma frequência aqui, já uma frequência boa. Pode ir se apresentando aí mais uma vez, Bel, iniciando. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Espero que nós sejamos contribuição mais uma vez nessa noite. Meu nome é Isabel, viu? Trabalho com a parte de massoterapia e Barra de Access, ar isso, barra de Access. e outras coisas, né, Bel? Tantas. E outras coisitas mais futuramente. Estamos fazendo cursos e mais cursos, não para. Acessando, relembrando, né, Bel? Relembrando. Voltando a se conectar com as informações que a gente já tem aqui numa caixa, né? Com certeza. Ô, Bel, eu vou colocar uma frequência aqui. Essas questões do que pode, o que não pode, eu nunca estou antenada sobre isso, sabe que a minha cabeça vive fora daqui dessa realidade. Eu vou colocar a frequência 432 novamente, que essa tem um pouco de Metatron, e já para elevar a frequência, eu não sei se vai pegar isso, o pessoal vai ver, não sei como é que vai funcionar, mas a gente quer falar, pessoal, sobre frequência, né? A gente poderia trazer várias outras nomenclaturas, né, Bel? Mas a gente escolheu falar sobre energia, sobre frequência, porque isso fica uma forma mais neutra, né? Então, cada um dentro da sua crença e pega essa questão energética ou frequencial e leve para os nomes que entender melhor, né, Bel? Isso. Eu estou tentando abrir aqui, opa, aquela escalinha, né, As deixa frequências, eu ver se... né? Das frequências. Se vocês colocarem na internet, vocês conseguem colocar aqui, ó, escala das emoções, tá? E aí a frequência vai aumentando ou diminuindo de acordo com cada emoção que a gente tem, certo? Aí aqui mais abaixo a gente tem essa emoção de vergonha, culpa, apatia, tristeza, medo e vai subindo, né? Desejo, raiva, orgulho, coragem, neutralidade, boa vontade, aceitação, razão, amor, alegria, paz, iluminação. E vocês podem enxergar aqui também que essa parte é medida, né, em hertz, e vai de 20 aqui embaixo, que é a frequência mais baixa, e vai até mais de 700, que é a frequência mais alta, tá certo? A Então, iluminação, né, Bel? isso. A ideia, né, é que, de acordo com as nossas vibrações, a gente vai atraindo vibrações afins, né? Então, quando eu tô nessa vibração aqui de vergonha, de culpa, de tristeza, eu vou atraindo também coisas nesta mesma vibração. Então, só para a gente fazer uma analogia, né? Quando a gente, vamos dizer, um dia que você está muito chateado, está com raiva, né? Que é aqui, ó, frequência 150 Hz. Eu tô com muita raiva, chateada e tudo mais. Parece que todo o dia da gente fica ruim, tá tudo dando errado. A gente não consegue pegar o ônibus na parada, vamos dizer que demora muito. Você tá com o carro querendo procurar um estacionamento, não acha.
tudo te atrasa, tudo é um atropelo, você sai brigando com todo mundo, parece que as pessoas vêm já com aquela frequência de querer brigar com você. Então, é essa consciência que a gente quer trazer hoje, né, para que a gente consiga se policiar e se conscientizar das coisas que às vezes a gente acha que é sem querer que acontece e que às vezes a gente pode mudar isso aí no nosso dia a dia, né? Quando a gente fala de frequências mais elevadas, né, aqui de razão, aceitação, amor, alegria, né, uma frequência muito boa da alegria, o 540, né? E a questão de atrair a vibração afim é manter essa vibração alegre. Não é assim, eu tô alegre hoje, aí eu vou atrair coisas boas hoje. Aí amanhã eu tô com raiva. Aí, assim, meio que dá aquela quebrada, né? Oscilação, né, Bel? De você manter exatamente as coisas boas fluindo. Você vai atrair as coisas de acordo com a maior quantidade de tempo em tal hertz que você ficar. Então, durante um mês, por exemplo, se você passou mais tempo numa vibração mais baixa, você vai estar atraindo coisas mais baixas, entendeu? E durante um mês que você conseguir passar se sentindo, né, em hertz maiores, você vai estar atraindo em coisas melhores para sua vida. Então a gente só está trazendo, né, a luz desse assunto para que a gente consiga fazer a nossa medição, né, individual, que não fique a coisa solta. Aconteceu sem querer, aconteceu, né, por acaso. Às vezes somos nós que buscamos, que atraímos e que a gente não percebe. Então a gente está trazendo isso para a gente perceber e a gente, vamos dizer, de certa forma, manipular isso aí, né? De trazer coisas boas para a nossa vida, se é que essa é a nossa intenção, que entende-se que sim, né? Uhum. Quando a gente está nessa coisa mais, vamos dizer assim, depressiva, né? E a gente um pouco que se entrega e tudo mais. Claro que existem os níveis e escalas, né? De quando a gente consegue sair sozinho e de quando a gente precisa de ajuda, né? E a gente também tem que perceber isso, fazer a nossa leitura interna e entender, eu consigo sair, vamos dizer assim, da lama sozinho, ou eu preciso de uma ajuda de um profissional para que eu consiga, né, sair disso mais rápido, né? Eu acho que muitas pessoas, principalmente hoje em dia, passam por essa questão de depressão, ansiedade, né? Depressão está muito ligada ao passado, né? Um passado que você gostaria de mudar e que você não vai conseguir mudar porque já passou, mas a gente fica remoendo na cabeça. E a questão da ansiedade, que é uma coisa que futura, né? Que está por vir e que às vezes também a gente não consegue mudar esse futuro, porque às vezes depende de outras pessoas. Então a gente precisa se conscientizar do que nos cabe, né? Para poder fazer essa mudança, alteração e escolhas, né? A vida é feita de escolhas e a gente tem que saber escolher, né? Tem uma coisa para colocar, Virginia, antes que eu comece os tópicos. Assim, isso é tão... A princípio, por exemplo, para quem já vem estudando esses temas, né, Theo? A princípio pega e observa esses pequenos pontos, entende onde a gente quer chegar. Para outras pessoas que talvez ainda não estejam caminhando, né, nessa linha de pensamento, podem pensar assim, nossa, que bobagem. Gente, isso é tão sério, mas é tão sério. Isso, a gente pode dizer que é a base, vamos dizer aí que de no mínimo 98% dos problemas que a gente tem, porque tudo é vibração, tudo é vibração. A gente vai tentar se segurar aqui para não levar isso para um lado místico, né, Bel, nem um lado religioso, né, para a gente ficar bem neutra. Vamos segurar isso aqui a nível quântico, né, porque a gente fica no nível científico, mas com a consciência de que tudo que existe no universo é energia, né? Então, átomos, moléculas, células, tudo vai vibrar de acordo com as frequências, né, vibracionais, com a energia. Então, a linha de pensamento, a água do meu corpo, que a água é emoção, é tanta coisa. A gente, só nesse pequeno ponto, a gente poderia falar durante dias, né, Bel?
o que a gente come, mas vamos lá, vamos tentar se organizar, porque se deixar acelera, né, Bel? Aí Bel vai segurando aí. Existe hoje, sempre existiu, claro, hoje a coisa está bem mais acelerada. Vou falar só isso aí, Bel, para seguir aí a linha de raciocínio que tu programou, tá? Se você hoje for para o Google, e você, o doutor Google, né, Bel? E você chega lá e perguntar quantas pessoas, não vou usar a palavra, quantas pessoas tiram a própria vida, né, por ano no Brasil. Quantas pessoas tiram a própria vida por ano na Terra? E isso está ligado diretamente com a questão vibracional, né, Bel? Isso. Diretamente, porque a partir do momento que eu baixo minha frequência, que é normal, a gente está humano, é normal a gente dar uma oscilada, mas a partir do momento que você bebe a informação e que eu preciso estar com a consciência elevada, com a frequência elevada, então a partir do momento eu já assumo o erro, né, Bel? O dolo, né? Ou então a culpa. Vamos lá. Então, essas questões que acontecem aí a nível planetário, quando eu falo pessoas que tiraram a própria vida, eu falo também sobre catástrofes ambientais, porque tudo tem a ver com a psicosfera da Terra, tem a ver com o nosso campo vibracional, tem a ver com a mente coletiva, que vai criando toda aquela energia. Se junta, nesse momento, se junta 30 pessoas. A menina falou, a Ana falou, oi. Ana. Boa noite, Ana. Aí vai, chega aqui e fala assim, tem 10 pessoas nesse momento fazendo uma oração para uma pessoa que está doente. A gente sabe o poder daquela oração, né? Até a própria ciência, os médicos, uma boa parte já sabe o quanto aquilo é inexplicável, o quanto aquilo que Bel estava falando a princípio, né, Bel? A gente estava conversando, aquilo pode ou elevar até mesmo curar. A gente sabe que isso é real. Então, quando a gente eleva a consciência, ou quando a gente baixa, quando eu falo elevar a consciência, elevar a frequência, está tudo na mesma questão, que é a frequência vibracional. Quando eu baixo, vamos baixar. Quando eu baixo a minha frequência, que é normal, porque a gente está humano, né, Bel? Quando a gente baixa a frequência, eu começo a me conectar à linha de pensamentos, que a gente, vamos dizer assim, a campos energéticos, né, que tendem a alimentar ainda mais aquele meu pensamento negativo. Estou percebendo que eu estou negativa aqui. Bora lá elevar a frequência. É isso que a gente precisa fazer, né? Exatamente. Se perceber, né? Esse aqui não é o meu normal. O meu normal é estar calma, é estar tranquila, né? E não estar fazendo o inferno na vida de ninguém, vamos dizer assim. Então, quando a gente se percebe chateada, irritada, e não que se perceba, vamos dizer que a gente está chateada e está irritada e não perceba que a gente está, a gente simplesmente mergulha naquela emoção e eu tenho que digerir aquela raiva o mais rápido possível e veste aquela roupa, né? Daquele momento. A ideia é perceber que está chateada, perceber que está com raiva e tentar neutralizar isso para voltar para sua frequência normal. Não vou dizer que isso é fácil, isso é a coisa mais difícil do mundo, né? Você tá lá no meio do furacão, pé da vida, e lembrar, eita, não posso ficar irritada, porque senão eu vou baixar minha frequência, né? Mas acontece muito isso, né? Acontece muito isso de a gente, às vezes, até proferir palavras que a gente não gostaria de dizer, porque não é o nosso normal, né? Tô chateada com alguém, não sei quem, e na mesma hora que eu falo, cancela, cancela, cancela o universo, porque eu me lembro que vamos voltar para o meu normal, o meu equilíbrio, né? Aí muita gente, né, Bel, vai falar assim, mas eu, por exemplo, vamos trazer pontos assim, bem do dia a dia. Ah, mas eu estava aqui bem, fulano chegou e falou isso, e por isso que eu fiquei assim, eu estourei, mas tudo bem. Mas a partir do momento, você estourou porque você está na consciência humana, mas você também está acessando a informação de que você precisa, de que você deve, se você vai escolher fazer ou não, aí você também vai arcar com toda ação, vai ter uma reação, né, Bel? Então, a partir do momento que eu assumo a consciência, eu até posso estourar, porque é normal de estourar, Bel estoura, eu estouro, a gente é bombas, a gente explode toda hora, mas a partir do momento que a gente, opa,
recebe um estalo, né, Bel? Opa, peraí, vamos organizar essa energia aqui, porque muito do que aconteceu também está em mim. Aí cada pequeno ponto desse é muito bom, né, Bel? São muitos pontos. Oh, pois é. Então, aí pegando o gancho do que Virginia falou aí a respeito das palavras proferidas, né? Deixa eu colocar aqui mais uma vez, peraí, para a gente prestar atenção, ó, o que sai da sua boca afeta não só a sua vida, como a vida de outras pessoas também, tá certo? Teve uma experiência de eu não sei se é chinês ou japonês, né? Masaru. É japonês, Masaremoto, né? Isso, que ele fez lá a experiência com o arroz, tá? E aí tá aqui, pegou 3 frasquinhos, colocou o arroz nos 3 e durante, sei lá, uma semana, um mês, saiu proferindo palavras de amor para o primeiro potinho, nada para o segundo potinho e palavras de ódio para o terceiro potinho. Então, a gente vê que o amor, as palavras de amor, tá bem conservado o arroz. Nas palavras de nada, ele tá começando a fungar aqui de amarelo. E nas palavras de ódio já tá podre. Então, essa experiência ele observou, né, justamente a vibração que sai das nossas palavras, na verdade, o peso das palavras proferidas, né? Ô, Bel, É, com as deixa, intenções. Hum, deixa eu falar só um ponto, assim, fala. para as pessoas entrarem nessa linha de raciocínio. Por exemplo, dizem, né? Vamos dizer assim, desde toda a literatura que a gente estuda, que se faça o verbo. Não é isso? Não é a primeira coisa que surgiu que se faça o verbo. Então, tudo que eu falo é uma vibração. Isso. Isso é uma vibração. Isso é uma frequência vibracional. Também, isso foi uma experiência feita com arroz, como também foi feita com a água, né, Bel? Foi feita com as Isso. plantas. Até muitos professores, até hoje, nas escolas, eles mandam pegar plantinhas e cuidar dessa com amor, essa ignorar, essa falar bastante palavrão, os bichinhos sofrem, coitado. Mas somente para as pessoas verem que isso aqui não é conversinha boba, isso é muito sério. Então, toda vez, se eu chego aqui, depois tu volta para lá, vou explicar melhor. Somente para trazer isso para um ponto de vista mais, né, palpável, mais assim, aqui na vida real. Então, eu chego aqui, eu ligo essa câmera, eu começo a falar bobagem aqui, eu começo a falar mal com a Isabel, por exemplo, eu estou aqui diretamente com ela. Então, a Ibel vai dizer assim, nossa, me senti mal com aquelas palavras. De uma forma direta e indireta, a Isabel pode adoecer nas 3 linhas, espiritual, emocional e física, né, Bel? Porque essas palavras são vibrações que elas vão se conectar ao campo energético da Isabel. Se ela não limpar o campo dela, isso a nível de vibração, a nível de oração, de meditação, ou de deixar para lá, se ela absorver aquilo que eu falei, ela pode ter 3 campos dela doentes. Isso é ciência comprovada. A gente poderia, volto a dizer, a gente poderia levar isso para um lado místico, esotérico, espiritual, de linha de doutrina espiritual, mas a gente está trazendo isso para um meio bem científico, né, Bel? Isso. Pode continuar. Pode voltar. Pois é, né? Então a gente tem esse poder, vamos dizer assim, né, de tanto transformar a vida, não só nossa, como a das pessoas que estão ao nosso redor, para uma coisa boa, quanto para uma coisa ruim e até matar, né? Porque quantas e quantas pessoas não morrem de depressão, quantas e quantas pessoas não estão morrendo de ansiedade, e isso tudo é uma questão energética, vibracional, né? E a gente também entender o que é nosso, o que é do outro. Nem tudo que o outro fala quer dizer que é aquilo ali que nós somos, né? Então tem todo vários aspectos, vamos dizer assim, vários ângulos para a gente enxergar as situações que a gente vive com as pessoas, né? Tanto de a gente conseguir não se sentir atingido por essas palavras, vamos dizer assim,
Mas claro que tem muita gente sensível, né? E principalmente quando as palavras vêm de pessoas que você considera. Por exemplo, Virginia é uma pessoa que eu considero muito, né? Uma pessoa muito amiga, que a gente troca muito, uma dá força para outra. E aí, se algum dia ela vier, né, me atacar, falar coisas de mim, eu brigar comigo, com certeza eu vou ficar triste, com certeza E eu vou ela é ficar. E a gente tem que vegetariana, né? Aí morreu. né? E a gente tem que pensar, porque às vezes a gente fala muito no calor do momento, né? Principalmente em relação ao relacionamento amoroso, né? Não tanto de amigo até que é menos, mas eu acho que relacionamento amoroso é que é aquela coisa meio raiva e amor, né? Ódio e amor ao mesmo tempo. A gente está sempre procurando no outro os pontinhos negativos, né, Bel? E quando tem aquela briga, a gente começa a falar um monte de coisa, puxar um monte de coisa de 1900 e bolinha que ninguém nem lembrava mais, e esfregar na cara da pessoa. E a gente às vezes nem queria falar isso, mas no calor do momento a gente se deixou levar e acabou proferindo aquelas palavras que a gente não deveria ter falado, que a gente se arrepende de ter falado, mas é aquela coisa, né? Pedra lançada, a flecha e não sei o quê, e a palavra proferida, a gente não tem como voltar atrás. Então é bom a gente pensar no que a gente está falando para o outro, porque o outro, como é que ele vai receber isso, né? E depois que a gente machuca, não tem como desmachucar, né? E do mesmo jeito que a gente faz a pessoa ficar com uma vida ruim, a gente também tem o poder de fazer estar com uma vida boa, né? Uma palavra constrói outra, né, Bel? Podendo somar ao invés de subtrair, não é isso? Aí a gente vai falar agora a respeito de como a gente poderia levar a nossa vibração e como é que a gente baixa às vezes sem querer, né? Então, muitas vezes a gente está escutando lá aquelas músicas de baixo escalão, né? E acha o ritmo legal e acha aquela música legal no momento, tal. Mas você tá ouvindo aquelas músicas de término de relacionamento, de, enfim, né, de traição e tudo mais. Isso são coisas que a gente acha que não interfere na nossa vida, mas interfere, né? A gente tá É aquele ouvindo, a gente tá comando que está consumindo indo para a nossa, isso, a né? gente tá consumindo aquilo ali, né? Todas as coisas ruins que a gente não gostaria de ter nas nossas vidas. Muitas novelas também, né? Fala sobre quantas coisas, puxando o tapete das pessoas, traição e Banalizando o mal, né, Bel? Banalizando o mal, assim, o mal, vamos dizer, o negativo, né? tudo mais Tudo que a gente causa. evitar esse tipo de informação, né? Chegando para a nossa mente, nosso cérebro, é melhor, né? A gente precisa alimentar, é aquela coisa, né? O lobinho e o cachorrinho, o anjinho, o diabinho, enfim. E a gente alimenta o que cresce, né? Então, eu, quando era pequena, assistia muito filme de desenho animado, de monstro. E eu tinha muitos pesadelos, muito, toda noite quase eu tinha pesadelo. E eu não percebia isso. E quando eu passei a perceber, deixei de assistir, deixei de ter pesadelo. Aí é essa coisa que a gente queria trazer, né, para vocês também, desse negócio de perceber as coisas que a gente faz no dia a dia, que a gente não pensa que uma coisa que eu fiz de manhã interfere no meu sono da noite. Com certeza. Ô, Bel, uma coisa que é muito automático hoje do ser humano, quando eu falo assim, não é que as pessoas façam por mal. Eu acredito que a grande parte não é porque está fazendo por mal. Hoje em dia, hoje não se conversa, né? A gente já sabe, todo mundo já está cansado de saber isso, que hoje em dia é 24 horas o celular. Uma coisa que eu falo muito, principalmente quando eu estou fazendo trabalho em grupos, ou então nas sessões, nas terapias, eu falo muito, gente, preste atenção. Você está dirigindo seu carro, você está na estrada. Aconteceu um acidente, você viu um acidente. A primeira coisa que você vai puxar do bolso é um celular para filmar aquilo ali. Com alguém que está brigando, você vai puxar o celular. Ah, gente, mas não é normal, todo mundo quer ver. Enfim, é uma chuva, né, como é que eu vou De falar? De espetáculo. afirmações e argumentos, vamos
dizer assim, né? Então, eu sempre falo assim, gente, eu sei que isso não é fácil, porque a gente está dentro de uma questão humana, a gente está dentro de um corpo humano. Mas, se eu passo, a última vez que eu vi um acidente, as pessoas que estavam no carro pegaram o celular, né? E eu fiquei calado. Não vai vir ver, não. Eu estou trabalhando mentalmente. Depois eu expliquei, eu fiquei calado em silêncio. Então, muitas pessoas acharam que era porque eu não queria ver, ou então porque eu não queria ajudar. Eu já sabia que não poderia. Ali não teria mais o que fazer, que a pessoa já tinha ido a óbito. Né? Então, o que eu comecei a fazer? Entrei em oração. Para quem é essa oração? Em vez de ir para lá e ser mais uma pessoa que estava se alinhando com aqueles pensamentos negativos, aconteceu isso, e começa. Aí vem todos os tipos de questionamentos. Ah, porque estava embriagado, ah, porque estava nisso. Aí começa aquele marinhado de energia negativa. Então, gente, a gente simplesmente, o que é que a gente faz? Se a gente puder socorrer, a gente solta o celular e vai lá socorrer. Se já não há mais nada a fazer, eleva a consciência em oração. Vou rezar por quê? Eu vou rezar para aquela pessoa que tá deixando o corpo físico dela ser muito bem amparada por isso que as pessoas acreditam. Vamos dizer assim, pelo campo, pela energia da luz. A gente está falando só energia aqui hoje, né? Então, pela energia da luz, eu vou, nesse momento, fazer uma oração porque eu quero me conectar aos parentes dessa pessoa que vai receber essa notícia e eu peço que energias boas venham atuar na mente, no campo energético dessas pessoas, para que ao receber essa notícia, né, essas pessoas saibam como vão agir, enfim. Então, você consegue ajudar. Você não entra naquele grupo de pessoas que vão vibrar e baixar ainda mais a frequência. Porque a partir as pessoas, talvez as pessoas não acreditem, ou até mesmo nem tenham noção do que está fazendo. Mas a partir do momento que eu entro naquela dor, eu entro naquela vibração, eu entro também no julgamento, que é o normal do ser humano, que a gente aqui não está dizendo que a gente não julga, né, Bel? Que a gente tem consciência disso, que é o normal do ser humano. A partir do momento que a gente alimenta aquilo ali, a gente também está baixando a energia daquele que acabou de deixar o corpo e ajudando a alimentar a energia negativa daqueles que estão recebendo a notícia que estão em casa, né, Bel? Porque tudo é energia. Tudo é energia. É tão primordial, né, Bel, que as pessoas entendessem isso. Tudo é energia. Tanto a gente pode provar, assim, não, a gente aqui não é cientista, né? Mas a gente pode trazer um exemplo muito, muito nítido. Eu estou no hospital nesse momento, estou lá deitada. A Isabel faz uma live. Pessoal, vamos fazer uma oração para a Virgínia. Se pelo menos 5 pessoas realmente estiver fazendo oração e realmente estiver conectado, querendo fazer o bem, é impossível naquele momento ou eu sentir uma presença energética positiva, ou então eu ter uma melhora, ou até mesmo uma cura. Porque muitas vezes aquilo que me deixou lá no hospital, até mesmo em coma, pasme, mas Isabel sabe que eu não estou mentindo, é alguma energia baixa que está bem lá no campo, né, Bel? E com a força da vibração e das orações é retirado. Exatamente. Fica aí, Bel. Eu achei mais uma foto aqui a respeito daquele experimento. Deixa eu só mostrar aqui. Ah, essa de Massaremoto, essa é a água, né? Do amor, Uhum. do agradecimento e do ódio. Olha Então a gente como vê, as ó, duas primeiras parecem mandalas, né, Bel? isso, como fica bem organizado, né? Uhum. E o ódio é bem desorganizado. Isso aqui é uma foto da molécula, acho que da água, né? Se não me engano. Pronto. Quando proferidas palavras de amor, de agradecimento e de ódio. Então, imagine isso a nível corporal, né? Porque o nosso corpo é feito 70% de água. E essa desorganização aí do ódio, imagine, ela tá em nosso corpo, né? Quando a gente escuta coisas ruins, vamos dizer assim. E a gente não tem esse conhecimento mesmo, não é nem percepção, é conhecimento isso já, né? Do quanto que a gente consegue fazer um mal. Não
só pra gente, quando a gente. Terra, né, Bel? Quando A própria terra. isso, quando a gente se subestima, né? Porque a gente, eu sou burra, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou. Então, às vezes não vem nem de fora, né? Às vezes vem de dentro mesmo da gente. E que a gente deve fazer o cancelamento, né? Do universo. A gente pede para o universo cancelar. Cancela, cancela, cancela. Ou o que eu falei, ou o que eu escutei, né? E aí, vamos falar de outros pontos também, né? Dessa questão de vibração, de elevar ou de baixar a vibração. Isso, a questão dos maus pensamentos, né? Ficar sempre pensando ciclicamente em problemas que não tem solução, você fica focando no problema em si, né? A ideia é que você consiga fazer essa transmutação no sentido de pensar na solução. Se ela depender de você, você vai lá e faz. Se ela não depender de você, você aguarda. Paciência, né? Racionalizar, né? Sem deixar a vida me levar, né? Os pensamentos assim. Evitar os ambientes ruins, né? E preferir os bons ambientes. O que é um ambiente ruim, né? A gente olha assim, tá com os amigos, bebida, né? Cigarro, é nenhuma. Isso daí, enfim, baixa a vibração também. Ô, Tá Bel, certo? Pra quem não conhece. sobre essa questão dos ambientes, eu falo muito uma questão, e eu quero que tu alimente ainda mais isso, caso tu queira. Por exemplo, eu entro num ambiente, o ambiente tem um tom suave, é só um exemplo. O ambiente tem um tom suave. Tem um cheiro bom. Então, cromo, aí, né, isso já entra para as pessoas lembrarem que é cromoterapia, aromoterapia, um cheiro bom. Estou escutando uma frequência boa. Então, automaticamente, aquilo começa a alinhar a minha frequência, né? É automático. Eu entro num ambiente, não que eu não gosto de rock, porque eu gosto de rock, eu entro num ambiente, tá lá, as paredes todas escuras, ou então todas sujas, o cheiro é horrível, e tá lá tocando, vamos dizer aí, um heavy metal, um thrash metal, que seja bem pesado. Ou então aquelas músicas bem populares aqui no Brasil hoje em dia, né? Que baixam a frequência, que sabe que a gente sabe que atrás daquelas músicas, né? Que a música, se as pessoas tivessem ideia do poder da música, né, Bel? A música, assim, é assunto para... Né? Os ritmos, né? Que atraem coisas piores ou melhores. As músicas, elas, assim, é tema para a vida, né, Bel? Não é nem tema para uma live, porque a gente não tem nem condição de falar sobre música em uma live. Mas, se as pessoas tivessem noção do que é o som, tanto é que, por isso que eu falei aquilo, né, que se faça o verbo. Então, se fez o verbo, que é o princípio de tudo, né? Então, primeira vez que eu vi abrindo o olho, então eu vou de chinês. Então, amiga, então, quando você escuta essas músicas, principalmente esses tipos de música, vamos fechar aqui nessas questões que estão acontecendo agora, né? Você percebe, como o Bel estava falando a princípio, que a tendência da música é levar você para pensamentos de promiscuidade, para pensamentos, os pensamentos, as energias mais baixas possíveis, né, Bel? Então, atrás de quem cria tudo aquilo ali, existem outras energias centrais, vamos dizer assim, os cabeças da energia, né, Bel? Que a gente tem que ficar aqui no campo energético, né? Os cabeças da energia que sabem que aquela energia ela precisa caminhar no coletivo para que eles se alimentem de uma energia densa que aquele movimento é criado, né, Bel? Aquele movimento é criado para alimentar uma energia densa para aquela energia principal negativa, né, Bel? Então, assim, e são as questões das roupas, as questões do que é falado, do que é ouvido, das expressões corporais, tudo aquilo ali, atrás de tudo aquilo ali, a gente poderia estar falando de uma forma mais humana, mas vamos ficar aqui no campo energético. Me segura, Bibel, porque senão eu vou falar muito. Então, se a gente, principalmente esse tema, se deixar eu falo dele 10 anos. Fala aí, amiga, tá indo bem. Não, eu falo, sabe que eu fico brava com isso, né?
Então, assim, isso baixa uma frequência. Eu vou até abrir um pontozinho aqui, que eu sei que não é vamos dizer assim, não está Na pauta. no texto aí, na pauta. Quando a gente fala em energia sexual, vamos dizer assim, é a energia mais poderosa que existe na Terra, né, Bel? Que é a energia da cocriação. Então, as pessoas entendem isso de uma forma muito errônea. Ah, tá certo. Então, eu preciso ter essa energia muito ativa para que eu possa cocriar. Opa, é um trilhão de temas dentro disso aí. Isso precisa estar dentro de uma união harmônica. Isso não pode ser dentro da promiscuidade. Então, quando essas energias lá do topo pedem para que esses pequenos fragmentos de energia aqui, vocês estão entendendo, manobrem com atos, com palavras, com danças, com atitude, com criar aquele movimento onde as pessoas vão seguir aquela energia, o que é que acontece? Acontece o ato, né? O ato primordial da promiscuidade, que todo mundo aqui sabe o que eu estou falando. Então, a partir do momento que acontece, que aquilo não é dentro de uma união, vamos dizer assim, harmoniosa, espiritual, me ajuda aí, os universitários. Né? Vamos dizer assim, porque o bom pensamento, né? Porque a ideia de você se relacionar com outra pessoa amorosamente, sexualmente, seria seguir, né, namoro, noivado, casamento, vamos dizer assim. E não simplesmente vou te pegar porque você é gostoso e vou te usar, vamos dizer assim, né? Então, quando você Pode? então, quando você pega aquela energia e aquela energia não é direcionada para a luz, aquela energia ela é direcionada, ela não tem energia, desculpa, ela não tem energia do cocriar, então se ela não cocria para a luz, ela é usada pela energia, vamos dizer assim, vamos ter que usar a palavra sombra. Ela é usada pela energia da sombra para cocriar o que é negativo. Eu acredito nisso, assim, você pode ter 200 milhões de pessoas dizendo que não, mas dentro da minha alma, conversando com a turma aí geral da galáxia, eu sinto isso muito forte, sabe? Então, toda essa energia. Então, assim, eu percebo que as pessoas vão muito na onda. Ah, porque eu estou de boa, porque eu estou com um grupo de amigos, porque eu estou com isso. E tem que curtir, tem que aproveitar e ser empoderado ou empoderada. É ficar geral, é pegar geral. Gente, vocês estão alimentando um campo energético. E essa energia, né, Bel, se a gente pudesse falar de uma forma mais profunda para entender, essa energia é literalmente aprisionada, vamos dizer assim, no sentido mais, sei lá, ela é aprisionada para cocriar o que é sombra aqui na Terra. Muito né? bem, amiga. Segura, porque senão eu vou embora. Eu vou falar muita coisa sobre Eu não conseguiria explicar melhor, né? E, enfim, tem aquela questão aí do karma individual e o karma coletivo, né? E a gente, através dessas energias, a gente consegue que uma maioria crie a realidade do coletivo, né? Aí já é uma questão mais profunda, vamos pulando para outros assuntos para não ficar tão assim, profundo. na verdade, Né? cada ponto desse, né, Bel? Cada pontozinho que a Bel está falando é tema muito profundo. Então, por isso que existem os grupos de estudo, por isso que existem as terapias, por isso que existem os eventos onde a gente faz, por exemplo, eu e Isabel, a gente dá curso também, fechado para quem não sabe, despertar da consciência, só que a gente não fala muito isso, né, Bel? Então, a gente faz grupos de despertar de consciência. Então, como é? Eu vou fazer um cursinho de 6 meses, que sai até o final da vida. A gente só chega, tipo assim, pega um período, dá uns toques. Então, dentro de cada... Uma orientação. Então, dentro de cada tópico dali, você vai desenvolver e fazer busca. Até porque uma coisa que vai ter ressonância comigo, talvez não tenha ressonância com a Bel, talvez não tenha ressonância com outra pessoa, e está tudo bem, né? Vou continuando. E está tudo bem por quê? Está tudo bem porque cada um, no momento que recebe aquela informação, cada um... Ah, meu Deus, agora eu me derreto. Então, cada um, na hora que recebe aquela informação, está no nível de consciência, está não é que seja melhor ou pior, mas, por exemplo, está com um nível de consciência mais alto ou mais baixa, está com méritos para receber, às vezes já está com uma bagagem aqui na Terra muito grande, então consegue acessar mais rápido, outros ainda não, então está tudo bem.
né, Dom? Fala agora Exatamente. que já acabou a aula. Aí, outro ponto, né, de vibração baixa, é ingratidão, né? A gente precisa aprender a agradecer, porque a gente olha assim, às vezes, meu mundo caiu, minha vida tá horrível, eu não tenho pelo qual motivo agradecer, e tal, 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 e não é bem assim. Só o fato de você estar vivo já é para você estar agradecendo, né? O fato de você ter uma família, que para muitos é a coisa mais normal do mundo, mas tem muita gente que não tem família, que já nasce, entre aspas, sem pai, sem mãe, porque está no orfanato, porque o pai abandonou, a mãe abandonou, que jogou não sei aonde, enfim, né? Então, prato de comida na mesa, né? A gente agradecer, enfim, tudo a gente tem muita coisa para agradecer, nossas amizades, os nossos professores, os nossos mestres, o nosso conhecimento, o nosso corpo perfeito, né, os bons pensamentos, as pessoas que a gente consegue atrair, né, todo o dinheiro que a gente já recebeu, recebe e irá receber, são tantas coisas que a gente precisa ser grato para que a gente consiga atrair mais coisas, né? Para a nossa vida, nesta mesma vibração do agradecimento. Bel, É o que a gente. pode terminar. Eu ia Não, falar. reconhecer o que a gente tem. Aham, Reconhecer o que a gente tem. uhum. Por exemplo, né? Eu tô prestes a fazer 44 anos. Bel já tem quanto, Bel? 46. Pronto. Então, vamos dizer assim, deixa eu dizer logo 44. 43, vamos lá, vamos segurar um pouquinho. 43 anos. De lá para cá, a quantidade de coisas que já aconteceu na minha vida que eu devo ser grata. Olha, Pois é. olha meu lado. Eu coloquei o braço aqui, tu colocasse esse braço aí. Eu tenho um braço, eu tenho uma mão, eu tenho um dedo. Eu tenho cabelo. Nossa, nossa, que idiotice. Olha a idiotice que ela está falando. Nossa, mas quantas pessoas nesse momento estão desesperadas porque não tem um braço que perdeu ele no acidente? Ou uma mão, ou está com síndrome do carpo, ou com tantas outras coisas que não está É, podendo mexer a mão. ter e não conseguir usar, porque justamente está com alguma doença, né? Tenho mão, mas não funciona. Eu tenho, né? Eu tenho cabeça, mas o cérebro, enfim, Eu estou tem vendo, alguma doença mental. Tenho um olho, mas não enxergo. E eu assim vai. respiro. Aí a questão não só agradecer as coisas boas, vamos dizer assim, né? Mas aprender a agradecer as coisas ruins também, porque é aquela coisa, né? Muitas vezes é livramento. Ah, você atrasar, mas aí o ônibus que você não pegou foi assaltado, né? E assim, são coisas que a gente não consegue explicar. É Deus escreve certo por linhas tortas. Isso é a maior verdade do mundo, né? Porque. E até os atropelos da vida e problemas que a gente tem, doença e tudo mais, porque faz a gente parar para refletir, pensar e. Como é que se diz? Rever, né? Tudo que a gente tá passando, aquele momento que a gente fica perguntando por que eu, por que comigo, e a resposta vem, por que que é você, por que que é, né? Ô, Bel, E. Ah, pode falar. é Pode que falar. às vezes dá um pouquinho de delay, por isso que às vezes eu acabo te atropelando. Mas também é porque eu sou ansiosa, tá? Então, assim, quando, quando você agradece, principalmente, como é que você vai ter força de dizer assim, eu agradeço essa doença? Eu bato muito nessa tecla, tu sabe, né? Como é que eu vou agradecer essa doença? Como é que eu vou agradecer um câncer que eu tive? Como é que eu vou agradecer essa perna quebrada? Como é que eu vou agradecer esse coração doente? Você é doida? Como é que eu vou agradecer isso? Eu estou numa condição humana, né? Estou aqui para passar pelo que eu tenho que passar, né? Não vou nem tocar lá no assunto lá das vidas passadas, vou ficar numa questão aqui. Então, assim, se eu estou numa vida, se eu estou numa vida humana, cada coisa que acontece comigo, cada doença que eu vou colapsar no meu campo físico, vai trazer informações para que eu cresça espiritualmente, para que eu cresça como ser humano, como eu cresça emocionalmente, enfim, tantos cresças aí. Mas a partir do momento que eu olho para isso com maturidade, tá bom. E o que é que essa enfermidade quer fazer aqui? Qual é a informação? Tá? Então, eu vou
trabalhar dentro dessa informação. É muito difícil, você veja, quando as pessoas falam, por exemplo, elas falam de câncer. Tem muita gente que eu conheço que fala assim, tá com aquela doença. Aí eu falo assim, qual? Câncer. Eu já tive câncer. E eu tenho certeza que a primeira coisa que me fez entrar num processo de cura foi o agradecimento. Você sabe, né? Que eu já falei pra... Então, assim, todo mundo que faz sessão comigo sabe também. Então, assim, desenvolvi um câncer de estômago e intestino, parei para olhar para ele. Não fiz nenhum procedimento alopático, não estou dizendo que você não deve fazer, né, Bel? Tem um trabalho dentro dessa área aí, até na Hotmart, mas enfim. Olhar para isso, o que é que isso quer me ensinar? Então, já começo a agradecer. Que bom que eu recebi a oportunidade de olhar para essa questão. E, Bel, acho que as pessoas amaldiçoam e as doenças, elas têm um papel primordial na elevação da consciência em tantas outras coisas que a gente vive aqui na Terra. Tô o tempo todo com rinite, com sinusite, tô o tempo todo com dor de cabeça. Tá bom, o que é que tu tá remoendo tanto da tua vida e da vida do outro que tu não tem controle? Porque o meu pulmão está doente? Qual é a tristeza que eu estou alimentando tanto? Qual é a tristeza que eu estou trazendo do passado, dos meus passados, dos meus passados, dos meus passados? Porque esse rins está doente se eu tomo tanta água? Qual é o medo? Qual é o pânico que tem aí? Então, olhar para isso. Então, isso é agradecer essa doença. Uma vez eu vi uma mensagem de Santa Metista, eu acho que é o complemento feminino de São Germano, é isso? Acho que é, se eu não estiver errado aqui, me corrija. Então, ela falava assim que o ser humano precisa agradecer principalmente, isso é muito forte, muito profundo para quem está aberto a ouvir. O ser humano precisa agradecer principalmente tudo aquilo que ele não conseguiu. Porque dentro do caminhar e não conseguir, pois o que fez ele evoluir, pois o que fez ele olhar para vários pontos, desfragmentar, olhar, transmutar, desprogramar, programar novamente, desconstruir, construir novamente. Então, por exemplo, eu quero um trabalho em determinada empresa. Nossa, eu não vou conseguir nunca, porque eu preciso fazer esse curso, esse curso, esse curso, esse curso, esse curso. Aí eu passo a minha vida focada nisso. Então, eu passo a minha vida me melhorando e, de repente, eu chego lá, perto de chegar, disso que eu fiz a vida inteira, mas eu já construí tantas ideias, eu já construí e desconstruí tantas coisas em mim, e depois eu chego naquele ponto e digo assim, não era isso que eu queria. Mas durante essa trajetória eu aprendi algo bem melhor. Eu consegui ver algo bem melhor, né? Então, agradecer isso aí é ter muita maturidade espiritual. E essa maturidade espiritual, ela faz você olhar para muitos pontos, e no olhar esses pontos todos, você vai começando a dizer assim, nossa, como eu fui boba, como eu perdi tempo com isso, né? Obrigada, né, por não ter conseguido. Muito forte, muito forte. Pois é. E tem pessoas que cheguei a conhecer que adquiriram um câncer, que conseguiram ficar boa, assim, desse câncer, e que acabou voltando, né? Aí também acredito que seja a questão da autopercepção, né? De você não perceber o que foi que te curou, o que foi que levou a você ter também isso, né? Agora também tem outras coisas envolvidas, que são os karmas, né? Tem muitas coisas. Os acordos lá atrás, né? Faz também. Mas esses acordos, a gente sabe também que, dependendo dos méritos e da vida que a gente traça aqui, né? A gente pode mexer com muita coisa, né? Claro, mas tudo dentro de um estudo profundo, dentro de uma mudança de percepção de uma série de coisas, né? Não é assim, instalar de dedo, né? Exatamente. Pessoas que o câncer vai voltando, até você aprender. Tá bom, outra lição para você aprender. Tá bom, outra lição para você aprender. E eu tô falando isso com amorosidade. Não é dizendo assim, toma aí para tu aprender. Não é isso. Claro. É o que é que eu preciso limpar em mim. Né? Porque as pessoas, às vezes, pensam que a gente tá falando isso, desejando. Mas não é isso. O que é que eu preciso olhar? O que é que eu preciso limpar em mim? E para isso existem as terapias, né, Bel? Exatamente. Aí, só enfatizando aí
a Virginia tem um trabalho a respeito do câncer, né, do tratamento do câncer, como ela conseguiu superar isso aí. E esse material está à venda lá no Hotmart. Quem tiver interesse, entra aí no direct dela para São poder. acho que mais de 8 horas de conteúdo, desde meditação, dicas, um monte de coisa. Tá assim, R$ 49,90. Tá praticamente uma doação. Pois é. Então, assim, a ideia é ajudar, né? E não é vender, é ajudar. Então, por isso que Uma a gente troca. não, a Virginia principalmente não enfatiza tanto. Ah, tem um material para comprar e tal, tal, tal. É quem sentir no coração de querer, né, estudar mais um pouco a respeito e caso esteja passando por isso também, né? Porque só sabe quem está passando, né? E se existe uma forma alternativa, por que não tentar, né? Fica a dica. Eu vou falar agora da má alimentação, né? Que é outra coisa que a gente também não percebe, né? Que a gente está baixando o nosso padrão energético através da alimentação também, né? Quando a gente está mais irritado, mais chateado, mais, enfim, a gente, eu, pelo menos, sou assim, né? É claro quando eu tô bem e quando eu tô mal, né? Quando eu começo a comer hambúrguer, coxinha, né? Só coisa ruim, eu não tô legal, minha cabeça não tá bem e dentro da medicina tradicional chinesa, né, explica que o nosso cérebro e o nosso intestino estão intimamente ligados, né? O nosso intestino, inclusive, é o nosso segundo cérebro, que devia ser o primeiro, que parece que tem mais neurônios do que o cérebro, mas enfim, não é? Então, quando a gente está confuso, com muita confusão mental, a gente acaba até tendo problemas gástricos, né? De estar com muitos gases, estar com prisão de ventre e tudo mais, porque por causa dessa ligação aí com o nosso cérebro, né? Então, é outra forma da gente também perceber quando a gente está, né, enveredando para essa coisa de estar, eu estou preferindo uma coxinha do que almoçar, eu estou preferindo um hambúrguer do que comer uma salada, eu estou preferindo, né, um chocolate, coisa que eu, vamos dizer, não como muito, normalmente chocolate, mas de vez em quando dá a louca e eu preciso comer, vamos dizer assim, né? Mas é uma questão realmente energética, vibracional, porque eu estou enveredando para aquele lado, é para a gente só se perceber, se policiar, né? Para a gente tentar voltar a elevar essa vibração e a gente manter o nosso equilíbrio aí. Quer colocar alguma coisa dessa? E se você para analisar isso, não só essa questão, mas como todas as outras questões, sempre há uma escolha, né, Beth? Sempre é uma escolha. Então, se eu escolho, tá, não vamos estar com hipocrisia aqui, que é claro que é gostoso, muitas dessas coisas aí que o pessoal vê, que a gente sabe que é um veneno, mas chega uma hora que a gente quer, que a gente às vezes nem é porque tá triste, porque tá alegre também, às vezes mais, né? Ah, vou comer essa bobagem só hoje, depois, enfim. Mas a gente sabe que a gente sempre tem uma escolha. E Tá. quando, quando eu faço, quando eu faço essa escolha, vamos dizer assim, essa escolha, por exemplo, eu estou com determinado problema de saúde e eu sei que eu não posso comer determinado tipo de alimento. Mas eu escolho comer. Eu escolhi. Eu tenho a consciência que eu não devo. Mas eu escolhi comer. A partir do momento que eu escolho comer, já está mostrando, como tu está falando, né? Para a minha psique, para o meu campo emocional, para o meu campo energético, ele está baixando as barreiras, né? É. Faz aquele Nesse sentido caso, não está negativo. baixando barreira, não. Está subindo as Não, mas no barreiras. sentido negativo, né? Baixou as barreiras no sentido negativo. Então, É. assim, eu estou baixando a minha vibração, porque, tipo, aí eu talvez eu já entre até na vítima. Ah, eu sei que isso aqui vai me fazer mal, mas eu quero comer assim mesmo. Porque eu estou ruim, porque eu sou a vítima, porque eu quero morrer, porque aí começa. E isso baixou, 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 baixou. A questão da frequência dos alimentos, todos esses pontos, eu falo dentro da questão desse material para ela tomar, tem a questão da frequência, né? Não estou fazendo aqui nenhum tipo de propaganda para não comer carne, porque Sim. vira e mexe também eu acabo, né, comendo uma carne branca. Não é sempre, mas, enfim. Então, quando você percebe que é tão natural do ser humano, é só um pequeno pontinho, tá, Bel, para continuar. É tão natural do ser humano que quando a gente fala, tipo, eu quero festejar.
as duas primeiras coisas que a gente pensa é encargo, ou seja, eu preciso festejar em cima da vida de algum ser, de algum irmão que precisa morrer para isso. E eu preciso beber, né? Ou seja, eu preciso estar desorientado, eu preciso estar alegre, eu preciso da bebida, eu preciso de estar alucinado para entrar naquilo, vamos dizer assim, naquela energia. Você entende que é alegria, né? Então, veja que são dois pontos aí dentro da alimentação que é muito sério. E dentro disso aí, a gente literalmente se ferra. Né? Tudo bem beber, não estou dizendo aqui que não vai beber. Eu só estou falando para vocês perceberem o quanto é automático. Quando a gente fala em festejar, são dois pontos que a gente vem de imediato. Ou seja, eu posso festejar simplesmente rindo, brincando. Por exemplo, a Isabel, quando vem aqui em casa, né, Bel, que a gente mora bem distante, né? Mas quando vem aqui em casa, aí fica todo mundo aqui, meus filhos, todo mundo. Então a gente fica rindo, a gente brinca muito, né, Bel? E a gente festeja sem beber, né? Sem, a gente pode até comer, sei lá, alguma carne, alguma coisa, mas aquilo não é o primordial. Então, pode parecer um ponto bobo, mas não é um ponto bobo, isso é muito sério. A questão que eu falei, assim, de comer comida trash é a frequência de comer esse tipo de comida, né? Assim, entendeu? Porque, pronto, uma coisa é eu comer uma coxinha, um hambúrguer de vez em quando, e outra coisa é comer todos os dias. Né? Então, quando essa frequência aumenta de querer todos os dias, aí é que eu digo que não tá legal. Tem alguma coisa que não tá legal. Entendeu? Uma vez na vida, ou de vez em quando, vamos reunir os amigos para comer alguma coisa diferente e tal. Tudo bem, né? Mas todo dia querer, como é que se diz? Se envenenar, vamos dizer assim, né? Aí que é complicado, né? E o corpo vai responder. Uma hora ou outra, alguma coisa não vai estar funcionando legal, né? Aí eu tinha colocado aqui cigarro, bebida e drogas, né? Que é lógico essa questão de baixar a vibração com isso. Não vamos nem discutir essa parte aí. A parte de animosidade, brigas, que é aquela questão que a gente já comentou de tentar evitar, né? E se perceber quando a gente estiver alterado, para não entrar nessa energia, né? Baixa de raiva, que a gente já viu ali que os hertz diminuem e a gente acaba atraindo coisas que não quer para nossa vida. E outra questão é se afastar da espiritualidade, né? Então a gente lembrar de fazer nossas orações, né? Conversar, refletir, fazer meditação na medida do possível, fazer exercícios físicos. Tudo isso são coisas que elevam a nossa vibração, né? Escutar músicas boas que falem de coisas boas, né? Escutar mantras para quem gosta de mantras. Ninguém é obrigado a fazer essas coisas, né? São opções e escolhas que a gente tá só sugerindo para quem tiver na vibração. Andar né? descalço, abraçar uma árvore, Levar, exatamente. Ninguém está ditando nada aqui, né? Vai de acordo, é só para a gente se perceber realmente, porque são coisas que aconteceram nas nossas vidas e que a gente vem trazendo para que muitas vezes a gente não entendia por que isso acontecia, por que eu estou me sentindo assim, porque aí foi porque um filme que eu assisti que, né, que fez com que eu tivesse me sentindo assim, alguma situação, alguma música que eu ouvi, enfim. E aí, coisas que a gente pode estar evitando e alterando essa questão de estar numa vibração baixa para tentar elevar a vibração, certo? É só, mas também quem não quiser escolher elevar, tá tudo bem, tá tudo lindo, né? Tudo no seu tempo, no seu momento, né? Então, é só lembrar da questão de elevar a vibração. Músicas, mantras e músicas que elevem, né? Que tenham músicas clássicas são muito, né, boas para isso. Vigiar os pensamentos, né? Tá pensando mais na solução do que no problema em si. Tentar estar em bons ambientes, com boas companhias. Lembrar de ser grato por tudo, 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 né?
eu comprei uma banana, então eu vou agradecer por ter dinheiro para ter comprado a banana. E poder Assim, eu comer, estudei né, um Bel? E pouco a poder comer. respeito, né, de gratidão. E aí é um mundo à parte, viu? É um mundo à parte, porque você vai agradecer quem plantou a banana, quem trouxe a banana, quem está vendendo a banana. E assim, são coisas que a gente não racionaliza, né? Eu nunca pensei por esse ângulo e é um pensamento bem diferente, né? Então, comer um peixe, eu vou agradecer quem está vendendo peixe, quem enlatou o peixe, quem Com cuidou do certeza. peixe, quem limpou, quem cozinhou, quem, né, quem cultivou o peixe, Difícil, enfim, né, Bel? Parar para olhar isso. né? É muito profundo. E quando a gente entra nesse ciclo de agradecimento, meu Deus do céu, é um chororô tão grande porque cai tanta ficha, né? São muitas catarses. Enfim, né? Meditar, quem a gente vai depois, né? Fazer um momentos de meditação aqui, em breve. Exercícios físicos, né? Cultivar a gentileza, fazer orações. Essa questão da cromoterapia e aromaterapia é escolher os aromas que vocês curtem, né? Que vocês gostam. Ah, eu gosto do cheirinho da casca da laranja. Então, coloca lá no álcool, Vai né? levar. Então, corta a laranja e curte aquele momento lá. Aromaterapia, ou cromoterapia também, né? Você gosta da luz amarela, bota uma luz amarela aí no seu quarto. Amarelo e laranja vai trazer alegria, né? Energia, exatamente. Uhum. Passar um tempo, né, em meio à natureza, as plantas, faz uma limpeza energética aí quando a gente troca carinho com os animais, quando a gente está perto da natureza também, né, a gente consegue fazer uma limpeza que a gente não consegue enxergar, mas que existe. Andar descalço, né, Bel? Andar descalço é muito bom Eu para sou circular, um descalço. para circular energia. Eu falo uma coisa tão A boba e as grama, pessoas falam assim, será? Eu digo, ó, senta debaixo de uma árvore durante pelo menos 10 minutos. Descalço. Fica ali, só recebendo a energia daquela árvore. Meu Deus, impossível você sentar ali e passar pelo menos 5 minutos e sair a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa que sentou. Quando você está muito mal, até energeticamente, vamos dizer assim, sabe aquele energeticamente bem denso, quando a gente recebe uma energia lá de fora, bem pesada, e tem vários nomes dessa energia, até o fato de você chegar na natureza, não falo natureza, tudo que é natural, né? Pode ser praia, pode ser, enfim. Você fica descalço, você se conecta com aquele meio natural e você pede que os elementais da natureza entrem em harmonia com o elemental do teu corpo, que você possa jogar toda aquela energia para baixo, curar, transmutar, subir lá para o cosmos. Enfim, isso a gente vai fazer na meditação, né, Deus? Mas isso. só isso aí é impressionante. Se você realmente se abrir a receber, é impossível você tomar dessa energia, beber dessa energia e continuar a mesma pessoa. É, Ah, Virginia, os problemas continuaram da mesma forma, tudo bem, mas a tua vibração melhorou um pouquinho. Então, se agarra a esse pouquinho e corre para pesquisar em cima desse pouquinho, corre para fazer mais práticas dentro desse pouquinho e um leque de infinitas possibilidades começam a se abrir, né, Bel? exatamente. Aí só agora tentando o horário, a gente começou um pouquinho mais de 7, né? Já são 26. Vai dar tempo de fazer a oração ou vamos terminando por aqui? Não sei, dá tempo não. Eu não Você que sei. tá aí, você que a pessoa organizada é só tu, Bel. Você sabe que eu não sou uma pessoa organizada. Quer fazer? Eu não sei se Faz a oração. fazer uma oração do Ho Oponopono, oração resumida rapidinho, só pra gente fechar E esse momento avisa da o vibração, pra pessoal, gente dar uma elevada também. né, Bel? E segunda-feira a gente vai entrar com oração e em seguida eu vou fazer uma prática assim de meditação, né, Bel? A gente vai fazer essa prática de meditação, onde a gente vai, deixa eu falar de uma forma, desdobrar vocês para vocês tomarem uma energia positiva, né, para levar paz. Uhum. Vamos lá. É... Elevem os seus corações nesse momento ao alto. Divino Criador, Pai,
mãe, filho, todos em um. Se eu, minha família, os meus parentes e antepassados ofendemos sua família, parentes e antepassados em pensamentos, fatos ou ações, desde o início de nossa criação até o presente, nós pedimos o seu perdão. Deixe que isso limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz. E assim é. Para limpar o meu subconsciente toda a carga emocional armazenada nele, digo uma vez e outra vez durante o meu dia as palavras-chave do Ho Oponopono. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Terminou o tempo da gente, Bel? Terminou. Então, pronto. Então, pessoal, segunda-feira, né, Bel? A gente vai fazer um novo momento, né, de oração. A gente vai falar um pouco sobre essa oração, esse pequeno texto, né, Bel? Cada frasezinha dessa a gente vai explicar e em seguida a gente vai fazer uma meditação guiada. E eu garanto a vocês que se vocês literalmente, verdadeiramente se abrirem a receber, vai ser muito bom. Minha irmã, muito obrigada por mais esse momento. Obrigada a todos que participaram de uma forma ou outra. Vai estar gravado. Quem quiser repassar aí para os amigos, familiares, repasse que vocês entendam o que tá precisando, né? Entender um pouco mais a respeito. A ideia é essa, a gente só trazer à luz, né, do nosso conhecimento a respeito desses assuntos que a gente não vê, isso é um mundo invisível, né? E que tem muita, como é que se diz, impacto nas nossas vidas, né? E que a gente Tá bom? Obrigada. Espero que a gente tenha sido contribuição. Até a próxima. Fica com Deus. Um abraço a cada um. E até segunda-feira.